Hoje, na nossa aula, iremos abordar o trabalho de um cientista inglês denominado Isaac Newton, responsável por uma grande contribuição no campo da física, no campo da matemática. E estas leis, à época, quando foram enunciadas, amigos, elas foram consideradas como a cereja do bolo. Alguns elementos da época, alguns cientistas achavam que todos os mistérios do universo seriam compreendidos através das leis de Newton. Obviamente, isso foi um grande exagero, não foi isso o que aconteceu, mas certamente as leis de Newton são responsáveis por uma grande compreensão de fenômenos físicos, responsáveis pela compreensão de algumas situações envolvendo aceleração, velocidade, massa, inércia, e a gente vai ter a oportunidade de apresentá-las para você. E dentro dessa abordagem, a parte teórica será colocada em prática, em seguida uma sequência longa de exercícios. Para começar a nossa conversa de hoje, eu quero fazer algumas perguntinhas para você, para que você possa compreender o que, é que a gente vai entender hoje. Por que quando no ônibus freia ou acelera, nós somos empurrados para frente ou para trás? Você está dentro do ônibus em pé, o ônibus freia, você quer ir para frente. Ele acelera, você quer ir para trás. Por quê? Por que precisamos utilizar o cinto de segurança quando estamos no carro? Se a gente não utiliza o cinto de segurança, quando o carro sai, a gente é jogado para trás. Quando o carro freia, a tendência nossa é ir para frente. Como é possível a gente conseguir caminhar? Por que é que nós conseguimos caminhar? Essas questões que eu estou aqui apresentando para você, todas elas têm a ver com os conceitos fundamentais de física que serão apresentados ao longo de nossa aula. Para a gente ter essa abordagem, eu trouxe aqui uma imagem que lembra o que a lenda fala a respeito das leis de Newton, né? Aqui mostra a imagem do Newton numa macieira, essa maçã caindo na cabeça dele, e nele despertando a ideia de como iria desenvolver essas leis. As leis de Newton são três: inércia, princípio fundamental da dinâmica, ação e reação. As leis de Newton determinam a ação que as forças têm de influência no estado do movimento dos corpos. Um corpo, a princípio em repouso, ele não vai querer sair do lugar, ele vai querer permanecer em repouso. Ele precisa que uma força externa venha atuar sobre ele para que ele possa sofrer algum tipo de mudança de posição, de velocidade, etc. Então, quando se fala em leis de Newton, a gente tem que entender que essas leis determinam como a ação de forças vão interferir no estado do movimento dos corpos. No caso aqui, ou ele em repouso, ou ele em movimento. Newton nasceu em 1642, na Inglaterra. Coincidentemente, é o ano de falecimento de Galileu Galilei. Além de física, Newton tinha conhecimentos matemáticos. Newton estudou filosofia. Newton estudou astronomia, astrologia, alquimia, teologia e outras áreas da ciência. Isaac Newton nos contribuiu muito no campo do conhecimento. Destaquei aqui algumas contribuições que são relevantes no trabalho de Newton. O binômio de Newton, a matemática, que a gente trabalha esse assunto de maneira muito intensa. A lei da gravitação universal, onde ele explica por que é que os planetas, por exemplo, do sistema solar, se mantêm no movimento de translação ao redor do Sol. Essa lei da gravitação universal, ela diz assim: matéria atrai matéria na razão direta do produto de suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Nós iremos ter oportunidade na apostila número 6 trabalhar a lei da gravitação universal. Newton também trouxe contribuições muito relevantes no campo da ótica, formação de imagens, lentes, espelhos. Nos trouxe as leis dos movimentos, porque isso aqui também nos dá base para estudar mecânica. Ele desenvolveu o cálculo diferencial integral, isso aqui na faculdade é o fantasma dos alunos da área de exatas, né? Cálculo diferencial integral, limites, derivadas. Nos trouxe também a abordagem de fenômenos físicos de uma maneira muito, muito aprofundada. Traduzindo, Isaac Newton é um marco no conhecimento, é um ícone dentro da física, da matemática, etc. Olha aqui uma condição de entender as leis de Newton, entender força. Primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe força dentro de um corpo. Como assim, Vanks? Ninguém tem força. Se eu falar para você que eu tenho força, você tem força, o automóvel tem força, nós estamos falando fisicamente de forma inadequada. Força é qualquer agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou uma deformação. Então é a ação de um corpo sobre outro. Um agente capaz de produzir num corpo uma aceleração ou deformação. Por exemplo, esse cachorro se deslocando.
se ele estiver se deslocando e puxar a sua condutora, é a aplicação de uma força. Esse veículo em alta velocidade que se choca em relação a um determinado obstáculo, isso aqui é a aplicação de força, ele reduziu a sua aceleração, ele sofreu deformação. Aqui, o apertar parafusos, porcas, ruelas, etc. Tudo isso é um agente capaz de produzir num corpo uma mudança. Quais são essas mudanças? Ou você muda de velocidade, como é o caso, por exemplo, da condutora desse cão, ou deformação, como é o caso desse veículo que se chocou num obstáculo. Não possui força. Força é a ação entre dois corpos. Ó, tem um corpo A, tem um corpo B, e entre eles existe uma interação. Essa interação é força. Não existe força dentro de nenhum corpo. Fique bem claro isso. Onde estão as forças? As forças estão presentes em todas as situações que você possa imaginar. Até onde você não imagina. Sempre nós vamos ter um tipo de força envolvida. Aqui eu trouxe uma cena do Homem-Aranha antigo, né? Segurando um trem. A aplicação de uma força contrária ao deslocamento para tentar segurar uma sequência de vagões de uma cena do filme do Homem-Aranha. Aqui está um equipamento que mede força. Esse equipamento que mede força, que eu estou mostrando aqui para você, ele tem o nome de dinamômetro. Assim como nós temos o velocímetro para medir velocidade, nós temos o dinamômetro para medir força. Nós temos o termômetro para medir temperatura. Então, dinamômetro é o instrumento utilizado para medir força, ok? Aqui nós temos a classificação das forças. Nós temos forças de contato, que são as forças que surgem no contato de dois corpos. Veja só aqui, ó. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o corpo e o contato dele com a mola, que está sendo comprimida ou estendida. Aqui no segundo exemplo que a gente tem, nós temos dois cães, o pequenininho tendo a aplicação de uma força maior do que o grande, conseguindo arrastá-lo. Aqui nós temos um atleta de levantamento de peso também aplicando força nos corpos que ele está suspendendo. Então, quando existe dois corpos em contato, como é o nome dessas forças? Forças de contato. Vamos, existe força que a gente não toca no outro corpo? Existe. Aqui, ó, o peso e a mola estão em contato. Os cães puxando essa estrutura que tem ali, acredito eu que seja algum animalzinho de pelúcia. E aqui, o contato do atleta com a barra. Tudo isso aqui, as forças têm contato entre dois corpos, é força de contato. E quando a gente puxa um corpo, quando a gente empurra, toda vida é força de contato. E as outras forças? São as forças de campo. Olha só essa aqui. Quem é essa imagem que eu trouxe aqui para você? Que imagem é essa? Essa imagem aqui é a força do campo magnético, né? Ó, os ímãs. Tá vendo aqui a atração? Ó? Tá vendo uma atração aqui, ó, do ímã com o outro metal. E essa segunda aqui, Vanks? Aqui nós temos, por exemplo, satélites, né? Ó, satélite em relação à Terra, o movimento. Lembrando aqui, por favor, a Terra ela tem uma forma não plana. Tem uns malucos aí soltos no planeta Terra dizendo que a Terra é plana. Eu já vi muita insanidade na minha vida. Agora é uma ignorância desse tamanho. É inaceitável. A Terra não é plana. A Terra tem uma estrutura circular, ela é esférica, achatada nos seus polos. A Terra não é plana. Se fosse plana, os navios, quando estivessem no mar, quando chegasse no final dessa superfície plana, iam cair. Que eu saiba, não tem notícia de nenhum navio que tenha caído no abismo, não. Então, essas forças que nós não conseguimos ter contato entre os corpos, não tem esse. Existe a força, mas não tem um contato. São chamadas de força de campo. Então, quais são os dois grupos? Força de contato e força de campo. Força de contato, existe a atuação dos corpos, um em relação ao outro, às vezes contato físico. Força de campo, atuam sem precisar contato direto. É o exemplo do ímã, a força do campo gravitacional, etc. Aqui está, eu trouxe uma foto com a publicação original do trabalho do Newton, né? Os princípios do livro do Newton, que está escrito aqui, ó, Princípio Matemática, Filosofia Natural. Ó, aqui, né? Essa aqui é a forma original do seu texto, onde ele, na sua publicação, traz para nós as leis de Newton, que eu vou apresentar para você agora, tá? Primeira lei de Newton chama-se inércia. Olha para essa imagem aqui, olha para essa imagem para você entender. O carro parou quando bateu, não foi? E o condutor? O condutor continuou.
O que é inércia? É o seguinte, inércia, amigos, a palavra inércia, se a gente for procurar no dicionário, vai entender que é alguma coisa que está imóvel. Mas não vai entrar nessa não, tá? Não entra por aí. O que é inércia? Inércia é o seguinte, é a tendência de um corpo que está em repouso, continuar em repouso. Ele quer continuar em repouso. E se o corpo estiver em movimento? Ele quer continuar em movimento. Tendência, quem está em repouso, quer continuar em repouso. Quem está em movimento, quer continuar em movimento. Dá um exemplo, cinto de segurança. Quando eu estou num veículo, coloco o cinto e o carro está parado, eu estou em repouso, que o carro sai, qual é a tendência do meu corpo? Permanecer em repouso, por isso que eu vou para trás. Quando o corpo está em movimento, o carro está se deslocando e eu aciono os freios, o carro para e eu quero continuar em movimento, por isso que eu vou para frente, por isso que a gente usa o cinto de segurança. Isso é inércia. Vanks, tem uma relação da inércia com quem? Com massa. Quanto mais massa tem um corpo, mais inércia ele tem. Compare um Fusquinha, e uma carreta de transportar soja. Vamos fazer da inércia. Quem é o mais difícil de tirar do lugar? É a carreta. Mexer com repouso. Quem é mais difícil de parar? É a carreta. Quer dizer, então, que quanto mais massa, mais inércia. Exatamente. Entendeu a primeira lei? Inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. Lembre-se do cinto de segurança que você não esquece. Inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade, manter o seu estado de equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Ou você fica em repouso, ou você fica em movimento retilíneo uniforme. Esse skatezinho aqui, esse movimento que ele tem aqui, ele parou, não foi? Encontrou o obstáculo e parou. E aquele que estava em cima dele? Continuou. Isso aqui é o quê? É inércia. A grandeza física que mede a quantidade de inércia é a massa. Quem tem mais massa, tem mais inércia. Essa é a primeira lei de Newton. Olha aqui algumas imagens que eu trouxe para você. Olha aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui tudo é a ação da inércia. Olha dentro desse acidente de ônibus aqui, ó. Olha aqui. Essas jovens aqui estavam paradinhas, não estavam? O carro parou, ela quer ir para frente, ó. Olha só. Elas estavam em repouso, o veículo para. Elas estavam em movimento. O veículo estava em movimento. Quando ele para bruscamente, a tendência delas é ir o quê? Irem para frente, tá? Isso aqui são aplicações da lei de Newton. Aqui, ó. Aqui nós temos um corpo em velocidade sendo deslocado por outro. Ação de quem? Ação de um corpo em relação ao outro, é força. Aqui eu vou falar daqui a pouquinho, isso aqui é ação e reação, tá? A ação e reação, aqui é muito boa essa imagem, a garrafa vai e volta. Importância do cinto de segurança. Por que é tão importante o cinto de segurança? Qual a finalidade do cinto de segurança? A finalidade do cinto de segurança é aplicar sobre o passageiro uma força para diminuir a sua velocidade, uma força contrária, né? No choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento. Lembra que eu falei, né? Acabei de mostrar a imagem daquelas duas jovens dentro do ônibus. Por causa da inércia. Então, por causa da inércia, eles querem continuar em movimento. E aí o que acontece? Ele pode se chocar, ele pode bater a cabeça no banco da frente, se ele estiver no banco dos passageiros, ele pode bater a cabeça no para-brisa, se ele estiver na parte da frente, pode bater a cabeça no volante, se ele for o condutor. Então, o cinto de segurança, ele aplica uma força no passageiro. Força essa que vai diminuir a sua velocidade, não vai deixar ele para frente. Não esqueça de usar o cinto, é importantíssimo. Ah, também não esqueça de usar máscara. A máscara também é importante. Nessa época de pandemia, use máscara. De acordo com a lei da inércia, força é o quê? É a agente que vai alterar a velocidade do corpo. Como é que ele altera? Ou ele mantém ele em repouso, ou ele vai trazê-lo em movimento retilíneo uniforme. O que é um movimento retilíneo uniforme, Vanks? É aquele que a velocidade ela é constante. Quem tem velocidade constante tem aceleração igual a zero. Todo corpo em equilíbrio mantém, por inércia, a sua velocidade constante. Quem tem mais inércia? É quem tem mais massa. Dê uma olhadinha aqui. Eu trouxe sempre com imagens para facilitar você visualizar. Ó, os homens estão aplicando uma força para o lado esquerdo. Desculpe, direito. E o cavalo sozinho para o lado esquerdo. O que é que está acontecendo aqui? A força do cavalo ela é maior aplicação do que dos homens. Por isso que a resultante vai para onde o deslocamento? Para a esquerda.
Na segunda lei de Newton, a gente calcula essa situação aqui por uma fórmula matemática. Força resultante é a massa do corpo vezes a sua aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Para haver mudança do movimento, você necessita de quê, amigos? Da aplicação de uma força. Quando você aplica uma força, você altera a velocidade. Se você altera a velocidade, você tem a aceleração. Se você não altera a velocidade, a resultante é nula. Você vai multiplicar por zero. Então, o que a gente vai ter que lembrar? A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Por isso que essa galera está indo para cá, ó. O cavalinho tem mais força, porque tem aplicação de força maior do que todo mundo. Qual é a frase errada aqui? O cavalo tem mais força do que o grupo de pessoas. Cavalo não tem força. Ele é o agente capaz de modificar o movimento. A força é a ação entre dois corpos diferentes. Dê uma olhadinha aqui. Olha aqui, isso aqui, quando você vê uma imagem dessa, vai acontecer uma M. E acontece, olha lá. Olha lá. Oh, que coisa linda. Oh, maravilha, olha só. Um cabo de guerra envolvendo duas picapes, né? Aqui é a terceira lei de Newton, amigos. Terceira lei de Newton é a ação e reação. O que é isso? A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. Se eu chuto uma bola, a força que eu aplico na bola, a bola aplica no meu pé. Se eu dou um soco na parede, a força que a minha mão aplica na parede, a parede aplica na minha mão. A toda ação é sempre oposta a uma reação igual ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Então aqui, ó, eu tenho esse corpo aqui. Eu apliquei uma força F e esse corpo devolve para mim uma força contrária, de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. Aqui é a lei da ação e reação. Ela não vale só para a física, não. É bom a gente levar isso para a nossa vida, tá? A cada ação corresponde a uma reação. Trate bem as pessoas, que certamente você também será muito bem tratado. O para-ação e reação nunca se equilibra, pois as forças atuam em corpos diferentes. Para-ação e reação não é no mesmo corpo. Por exemplo, eu coloco um objeto aqui em cima de uma mesa. Qual é a força? Força peso. A reação aqui é a força normal. Não é o objeto atua sobre a superfície, e a superfície atua sobre o objeto. Então, eles são corpos diferentes. Eles não irão se anular, Vanks? Não irão se anular. Outra informação importante que eu queria trazer para vocês. O par aparece instantaneamente, então qualquer uma das forças pode ser ação ou reação. Força para um lado, força para o outro. Mesmos sentidos? Não. Mesma direção, sentidos opostos. Se um é 50, o outro é menos 50. Alguns exemplos de ação e reação. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ele aplica uma força para trás. Ele está indo para frente. A mesma coisa das aves, ó. As mesmas situações das aeronaves. Olha aqui o tiro desse canhão. Projétil para frente, canhão para trás. Isso aqui é o quê? Terceira lei de Newton. Ação e reação. Essas imagens, a gente traz sempre essas imagens nas nossas aulas para facilitar a sua compreensão, para que você possa ter uma noção mais próxima da realidade, para que você entenda de uma vez por todas que a física está presente na nossa vida o tempo inteiro. Veja outras situações aqui que eu trouxe para você. Olha aqui. Aqui, ó. Patinadores. Aqui tem um gol que o Edmundo fez no Flamengo, ó, na época que ele jogava. Aqui nós temos um velhinho com uma técnica muito interessante para estacionar veículos. Olha lá, acompanha aqui essas imagens. Primeira imagem lá de cima. Um patinador encostado a uma parede ganha impulso, isto é, ele acelera ao empurrar uma parede com as mãos. Ele empurrou aqui e já saiu se deslocando. Ao empurrarmos o carro, colocando em movimento, aplicamos uma força sobre ele. E o vovozinho aqui é forte. Ao chutarmos uma bola, os nossos pés aplicam uma força sobre ela. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo de um caminhão sendo pesado num posto. Olha aqui, ó, preste atenção. Isso aqui é aquelas balanças que a gente tem lá nos postos de fiscalização. Aqui diz assim, ó, na pesagem de um caminhão no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. Ó, coloca aqui uma, coloca 2, coloca 3 aqui, tá bom? As balanças indicaram 30 mil, 20 mil, 10 mil.
E foi o que as balanças indicaram. Por que é N, Vanks? Que é Newton, é força. Peso é força, tá, meus amigos? Como é que calcula peso? Massa vezes gravidade. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão vale. Bom, vamos lá. Olha só como é que você faz. Olha como é fácil, presta atenção. Primeira coisa que você teria que fazer é entender que o caminhão está parado, não está? Está em repouso. O que significa isso? Que a força resultante é igual a zero. Quem está em repouso significa que a força resultante é zero. Você lembra como é que faz a força resultante, né? Somatório de todas as forças. Aqui nós temos uma força para baixo e 3 para cima. Então a força peso vai ter que ser igual às forças que estão para cima. A força peso para baixo e as forças registradas nas balanças para cima, N1, N2 e N3. Como é que eu faria isso? As forças para baixo são iguais às forças para cima. Não é assim? O que você faria aqui? Peso igual a quem? N1 mais N2 mais N3. Então, para você descobrir o peso do caminhão, bastaria fazer o quê? Somar o 30 mais o 20 mais o 10. Daria quanto? 60 mil newtons. A resposta sua seria quem? A letra E. Então, quando falar em repouso, lembre-se, o somatório das forças que atuam sobre o sistema tem que dar zero. Olha essa daqui. Você está vendo que tem uma pessoa fazendo uso aqui de uma bengala com apoio? Então, olha lá. Ó. Uma pessoa, 68 kg, ao se pesar, o faz apoiada em sua bengala. Com a pessoa em repouso, a leitura da balança é 650 newtons. Calcule o modo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine sua direção e sentido. Supondo que a força exercida pela bengala sobre a pessoa seja vertical, calcule seu módulo e determine seu sentido. Vamos começar aqui com calma. Veja as informações aqui. Ó. O peso calcula-se como? Massa vezes gravidade. Está aqui. A pessoa tem 68 kg, a gravidade é 10. Quanto é que vai ser o peso da pessoa? 680. Tem dúvida não, né? Ó. Pronto. Peso da pessoa, 680. Quanto é que a balança registrou? Registrou 650. Então, essa diferença é a atuação de quem? Do uso da bengala apoiada. Veja, parte da força que o senhor exerce sobre a balança é aliviada pelo apoio exercido pela bengala. Se ele tem 680 newtons e a balança está registrando 650, quando você fizer 680 menos 650, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar 30 newtons. Veja, o peso da balança vai ser o que registrou na balança, o peso dele vai ser o que registrou na balança mais a força aplicada pela bengala. Você vai fazer simplesmente essa continha que eu fiz aqui, ó. Vai dar quanto? Vai dar 30 newtons, ó. Beleza? Vertical e para cima. Como assim vertical e para cima? A força, reação à força peso é para baixo. Peso para baixo, sua reação para cima. Ok? Bem, isso aqui para vocês significa o primeiro passo no entendimento das leis de Newton. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em aulas anteriores. Porém, nós iremos ter a oportunidade agora de nos aprofundar. Então é necessário que você faça o seguinte, que você assista de novo essa aula, que você observe os detalhes que nós comentamos, faça anotações, fique em condições de fazer esse assunto se tornar algo muito tranquilo para você. Eu estou aqui à sua disposição para você tirar qualquer dúvida. Irei disponibilizar esta aula nos nossos canais de comunicação logo após o término da mesma. Nós vamos editar e enviar para você. E você agora fique à vontade para fazer a pergunta que você quiser, o esclarecimento que você queira que eu faça. Eu estou aqui inteiramente à sua disposição.